Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, nesse vídeo de hoje eu dei dicas de 3 livros cristãos para você ler e se aprofundar em Deus, em conhecer o Senhor, em amar mais e mais a Deus. Então, sabe, leia esses livros com a mente voltada para o Senhor, orando, pedindo para que o Senhor, sabe, te revele a mensagem que através do Espírito Santo Ele derramou sobre esses autores. Em nome de Jesus, então, vamos pro vídeo. O primeiro livro que eu vou estar falando para vocês é esse livro aqui, Ouvindo o Espírito Santo. É um livro muito bom, gente, que ele fala assim, da parábola do publicano, do fariseu, de Lucas 18, 9 a 14, é a base do livro. Ele fala muito sobre a humildade, sobre o orgulho e como a humildade nos ajuda a ouvir o Espírito Santo e o orgulho nos afasta da voz dele, porque a palavra diz que Deus resiste aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Foi um livro assim que realmente Deus me confrontou muito, porque nós temos o publicano e fariseu dentro de nós. Às vezes nós somos orgulhosos e o livro mesmo, o autor fala através do Espírito Santo que o orgulho é como um mau hálito, que quem tem não sabe que tem. E muitas vezes nós somos orgulhosos. Eu sou orgulhosa e eu tenho que melhorar com isso. Então esse livro tem me ajudou muito e ainda Deus fala comigo através dele, da mensagem que ele traz. E eu tenho que reler porque cada vez mais o Espírito Santo vai revelando coisas diferentes pra gente quando a gente vai lendo, né? O segundo livro que eu venho aqui falar com vocês é O Peregrino. É um livro que fala da jornada do cristão, os desafios, as tribulações, as lutas e, sabe, faz uma analogia realmente ao caminho que o cristão percorre para chegar até Jesus, para chegar até a cidade celestial, quanto que ele sofre, o tanto que ele é moldado, sabe? Enfim, então... O livro fala sobre o cristão e também fala sobre pessoas que se dizem cristãs e não são cristãs, como obstinado, como flexível. São pessoas que uma hora tá te seguindo quando tá bom, tá seguindo a Cristo quando tá bom pra elas. Então, são posições que nós não devemos tomar. E outras posições que nós devemos tomar, como amigo do cristão que foi o fiel, que acabou morrendo pela palavra. Então mostra como nós devemos ser fiel até o fim a Jesus. É um livro assim maravilhoso, cheio de alegorias e é um livro simples, mas que é importante ler e reler, porque às vezes a gente não presta atenção em algumas coisas. E é incrível, leia! E o último livro que eu vou estar indicando, na verdade é um 3 em 1. É o Box, do Alessandro Vilas Boas. É esse último que ele lançou agora. E eu li faz pouco tempo, gente. Então, tipo assim, essa mensagem, Deus, sabe, atravessou o meu coração com essa mensagem. Porque aqui fala sobre andar com Deus. E são 3 pilares, são 3 livros. O Fome por Deus, o Renovação de Mente e o Andando em Família. O primeiro livro fala sobre a fome por Deus. E a fome envolve nos esvaziar de nós mesmos e sairmos da nossa zona de conforto para ter mais de Deus. Envolve sermos zelosos e pacientes, assim como Jacó, que lutou com Deus até conseguir sua bênção. Assim, aqueles que são persistentes receberão presentes de Deus. E a fome nos tira do comodismo e nos leva para mais profundo em Deus. Você não pode fazer nada pelas pessoas que não têm fome por Deus. Você não pode fazer nada por quem não quer. Então, a fome por Deus é o primeiro pilar para que nós possamos andar com Deus. E depois vem o segundo livro, que é a Renovação de Mente, que eu vou ler outro trecho. A renovação de mente envolve eu receber, andando em comunhão, o sacrifício de Cristo, passar a ter a revelação de quem Deus é, no meu ordinário, através do Espírito Santo, ser santificado, me tornando como Jesus é. Então, esse olhar elevado, a renovação de mente, envolve o Espírito Santo mudar a nossa mentalidade carnal para uma mentalidade celestial. Isso é maravilhoso. O último livro, que é o Andando com Deus, ele fala sobre essa
realidade que nós temos que ter de vida comunitária, de comunhão com os nossos irmãos, de comunhão primeiramente com Deus e com os nossos irmãos, e como o nosso relacionamento com Deus tem que invadir o nosso relacionamento com os nossos irmãos, e os nossos relacionamentos com os nossos irmãos tem que invadir o nosso relacionamento com Deus, com Cristo. Isso é maravilhoso, porque o autor, o Alessandro Vilas Boas, ele fala desde Gênesis até Apocalipse que Deus tem procurado um povo para si. Ou seja, Deus não quer apenas eu, Deus quer a minha igreja, Deus quer o corpo de Jesus como um todo. Isso é maravilhoso porque a gente entende que viver numa bolha evangélica, sabe, aquela pessoa que se fecha no quarto e acha que a vida é só ela e Deus, está errado, sabe? Em Efésios 3, Paulo diz: conhecendo a Deus com todos os santos, para poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ou seja, você não pode conhecer a Deus sozinho, é junto com todos os santos, sabe? É sobre nos assentarmos a uma mesa do banquete e compartilharmos pelo partir do pão aquilo que Deus nos dá. Então, tudo aquilo que Deus me dá, eu tenho que compartilhar. E tudo aquilo que eu não tenho de Deus, eu tenho que receber dos meus irmãos. É assim, nós somos pobres e ricos na mesa. Ricos daquilo que Deus, a porção que Deus nos deu, e pobres daquilo que Deus não nos deu, mas deu para o outro irmão. Por isso é maravilhoso como nós juntos conhecemos a Cristo, como a igreja está reunida ao redor da presença, sabe? Cristo tem que ser o centro das nossas vidas, Cristo tem que ser o centro das nossas igrejas. Tá, isso, gente, esse foi um vídeo curtinho mesmo, mas, sabe, eu quero que vocês possam ler esses livros e serem tocados pelo Senhor. E, claro, não deixem de ler principalmente a Bíblia, porque todos esses livros, eles têm a base fundamentada na palavra de Deus. E se você não lê a palavra de Deus, é impossível você entender esses livros, é muito difícil. Então, sabe, leia a palavra de Deus, peça para que o Senhor venha te revelar aquilo que, os tesouros escondidos por trás da palavra, para que você possa ser transformado por meio dela, e assim que você possa ler esses livros como adicional da Bíblia, não substitua a leitura diária da palavra. É isso, gente. Um beijo pra vocês